BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende. O direito concorrencial é o ramo do direito que regula a competição entre empresas para garantir um mercado justo, eficiente e competitivo. Ele busca prevenir práticas anticompetitivas, como cartéis, abuso de posição dominante e fusões que possam prejudicar a concorrência ou os consumidores. Esse campo jurídico promove a livre concorrência, protegendo tanto as empresas que atuam de forma ética, quanto os consumidores, ao assegurar mais diversidade de produtos, inovação e preços justos. No Brasil, é regido pela Lei 12.529 de 2011 e fiscalizado pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CAD, que atua na análise e combate de práticas que possam distorcer ou limitar a concorrência no mercado. E este é o tema de hoje no BD Law, um podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Eu sou seu host, Gabriel Bidini, especialista em desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Estamos aqui com Marco Antônio Fonseca Júnior, sócio da área de investigações corporativas do Demarest, focado na prática de concorrencial. Marco Fonseca é mestre em Direito pela Universidade de Brasília, a UNB. Tem pós-graduação em Direito do Estado e da Regulação pela Fundação Getúlio Vargas e bacharel em Direito pelo Centro Universitário de Brasília, a UniCEU. Marco, seja muito bem-vindo e obrigado por topar o nosso convite. Eu que agradeço o convite, Gabriel. Parabéns pela iniciativa. Eu tenho certeza que isso aqui vai ser um bate-papo bem legal. Obrigado, Marco. Marco, e já começando aí, eu queria saber como que você foi parar no direito concorrencial, porque não é uma escolha muito óbvia na faculdade, né? Não, totalmente por acidente. Entrei na faculdade com 17 anos. Pô, louco. E aí eu comecei já a estagiar no primeiro semestre da faculdade na Justiça Federal. Fazia um estágio voluntário na Justiça Federal. No Juizado Especial Federal. Então, era pequenas causas a nível federal. Aí. E eu trabalhei ali por um ano, e aí alguns colegas já estagiavam em escritórios, e para ser bem franco, eu quis ir para o escritório por conta da remuneração na época. Boa justificativa. E aí foi nessa época que eu fiquei sabendo do processo seletivo do Demarest. Eu fiz o processo seletivo em 2007, e entrei no escritório com 18 anos. Eu lembro que havia duas vagas abertas quando eu participei do processo seletivo. Uma era da área trabalhista, e a outra era da área concorrencial. E o meu pai havia sido advogado, meu pai foi servidor público a vida inteira, mas no começo da carreira ali ele foi advogado da área trabalhista. A prática trabalhista que ele fazia era bem pequena, do lado do reclamante, etc. Totalmente diferente do que o Demarest faz. Sim. Mas ele me deu um conselho e falou: meu filho, não vá para a área trabalhista. E aí eu fiz uma opção por exclusão. Eu não quero essa trabalhista, eu quero essa área CAD aí, que eu nem sabia do que era. Imagina, eu estava entrando no segundo ano da faculdade aí, com 18 anos, entrei no escritório sem saber o que era. Na faculdade não tinha, né, cara? Não tinha matéria. Não tinha, eu acho que até eu finalizar o curso não tinha essa matéria de forma optativa, lá no final do curso de Direito, mas naquela época era 2007, então assim, eu não sabia absolutamente nada de Direito, muito menos de Direito concorrencial, mas foi isso, eu topei o desafio e aí fui aprendendo na prática o que era, e depois fui me especializando ao longo dos anos, mas foi assim, foi totalmente no susto que eu entrei no Direito concorrencial. Sensacional. Pô, então você está no Demarest desde o começo, então. Desde o começo, eu estou no Demarest desde quando eu tenho 18 anos. Esse ano eu faço 36, então eu vou empatar aí, vida dentro do Demarest e fora. Agora, a partir de hoje, a vida dentro do Demarest vai ser maior do que o período fora do escritório. Que beleza, cara, assim que é bom, muito bacana mesmo. Mas eu queria saber, o que é o direito concorrencial, para quem não conhece, e qual que é a importância dele para a economia? Como que ele ajuda? Tá, só vou dar um passinho atrás, assim, a Constituição é a base de tudo no nosso direito, né? Então, vocês vão saber ali que na Constituição ela traz alguns princípios, que tem a liberdade de iniciativa, a livre concorrência, a função social da propriedade, defesa dos consumidores, repressão ao abuso de poder econômico. Então, tendo por base esses princípios, surgiu a Lei de Defesa da Concorrência. Hoje é a Lei 12.529 de 2011. E aí o direito concorrencial busca, com base nesses princípios, a prevenção e a repressão às infrações à ordem econômica. A autoridade encarregada dessa defesa da concorrência no Brasil é o CAD,
como você bem falou no começo ali, e o CAD tem 3 funções principais ali. Duas são as mais importantes, que são a preventiva e a repressiva. A preventiva é o CAD analisar operações societárias antes, operações de concentração econômica, antes que elas aconteçam, e nem sempre foi assim, tá, Gabriel? Até essa lei entrar em vigor em 2011, a lei vigia uma lei de 94 em que essa análise era posterior. Então, você fechava uma operação depois do CAD analisar se ela poderia acontecer ou não. E aí você imagina o problema quando o CAD determinava posteriormente que tinha que ser desfeito ou impunha ali alguma restrição à operação. Então, era um problema. Então, essa questão de olhar as operações societárias é o viés preventivo do CAD. O viés repressivo são analisar as condutas anticompetitivas em si, que ela é repressivo porque a análise acontece depois que a conduta ocorre. Então, por exemplo, ocorre um cartel, o CAD descobre isso, ele analisa depois se aquilo realmente foi uma conduta anticompetitiva e aplica ali as punições cabíveis. Um terceiro viés de atuação da autoridade concorrencial brasileira é o que a gente chama de advocacy, que é promover cultura de defesa da concorrência no Brasil. Então, assim, o CAD está, através, principalmente ali do Departamento de Estudos Econômicos, monitorando os mercados, monitorando as atividades dos mercados, fazendo ali certas ações de advocacy, de promoção de defesa da concorrência, etc., para manter a rigidez do mercado. Então, assim, dentro desses 3 pilares, assim, a gente vê que o direito da concorrência é vital, assim, para permitir a rigidez dos mercados, né? Para garantir uma concorrência efetiva nesses mercados, o que gera melhores produtos e serviços, e no final do dia, mais benefícios ao consumidor, né? Você vai ter produtos mais baratos, de melhor qualidade, etc. Então, assim, hoje, se a gente olhar o direito da concorrência, ele é vital para a economia brasileira. Não, sensacional. Eu estava lembrando até das aulas aqui, eu cheguei a dar uma olhada também, antes de advogar, né? Que eu fui olhar o que fazia o direito concorrencial, eu comecei a ver as pesquisas, eu achava aquilo demais, porque anda lado a lado com a economia, e as pesquisas são muito aprofundadas, né? Você tem que entender toda a operação da empresa, é um negócio puro ali, né? E quanto aquilo vai impactar nos mercados, né? Não sei se as pessoas têm, no geral, uma ideia disso, mas se puder falar um pouquinho sobre isso, sobre essas pesquisas e análise mesmo, por exemplo, de, sei lá, por exemplo, digamos que alguma empresa grande vai comprar uma empresa no Brasil e às vezes vai minar um mercado, né? Tem tudo isso, né, Marco? O direito da concorrência, acho que ele é muito ligado, ele é um ramo do direito econômico, né? Assim, um ramo grande do direito econômico tem o direito da concorrência dentro. E ele é muito ligado realmente à economia. Então, assim, essas práticas, as análises econométricas, elas são extremamente importantes. E é tudo muito dinâmico, né? Então, assim, Gabriel, eu falo para todo mundo que trabalha com direito da concorrência, a gente não morre de tédio aqui, porque cada vez uma coisa nova, a gente tem que estar antenado no que está acontecendo no mundo, questões geopolíticas, volta e meia, influenciam na análise das autoridades. A gente tem o que a gente chama de multi-J, são operações multi-J que ocorrem em várias jurisdições, então a gente tem que fazer, por vezes, trabalhos casados em várias autoridades ao redor do mundo, uma submissão de uma operação, tentando casar tudo, se tiver algum remédio de um lado que não impacte em outro país, etc. Então, assim, é bem isso que você falou, é tudo muito interligado, é tudo muito dinâmico, e as questões dos estudos e das análises, elas são bem específicas, assim. Quem está acostumado com tribunal, com dinâmica de tribunal, que são julgados vários processos numa sessão, tudo em bloco, etc., pega sentenças, por exemplo, uma sentença grande vai ter lá 10, 15 páginas, as sessões do CAD não, são centenas de páginas, as sessões julgam 5, 6 processos e demora 1 a 2 horas para julgar cada processo, se não for mais no período da complexidade. Então, assim, é um mundo bem diferente, assim, as análises são mais complexas, são mais aprofundadas, assim, como você falou. Sensacional, tem que gostar bastante de ler, né, Marco? Como acho que qualquer área no direito, né? Tem que gostar de ler. E, Marco, eu queria saber como que o direito concorrencial impacta no dia a dia das empresas e dos consumidores. Você vê isso bastante? Você vê, putz, chegou isso, agora você já vê logo isso? Como que é? Tem sim. Como eu te falei, o CAD analisa as grandes operações de uma forma prévia. Então, por vezes a gente vê na mídia que está sendo divulgada uma grande operação e etc. E aí a gente está trabalhando em paralelo, por exemplo, nessa operação dentro do escritório, né? Então, assim, a gente sabe dos detalhes e vê aquilo sendo analisado pelo CAD. Então, e as grandes operações são analisadas pelo CAD. Então, a gente vê que é bem isso mesmo. Assim, as análises do CAD estão impactando diretamente na economia e na vida das pessoas. Assim, como eu disse, em mercados mais competitivos, é isso que o direito da concorrência busca,
O oferecimento de bens para o consumidor se torna mais eficiente, melhor, né? Tanto em questão de preço quanto em questão de qualidade de produto. E o mercado puramente competitivo, perfeitamente competitivo, você vai ter um incentivo a preços menores de produto e uma qualidade maior. Isso, no fim do dia, beneficia o consumidor. E o CAD está olhando de perto. Isso, assim, do ponto de vista do consumidor, né? Do ponto de vista da empresa, eu acho que pode mencionar aqui que o CAD está olhando de perto os mercados. Se pegar dados, em 2024, o CAD analisou, foram 712 operações submetidas ao CAD. Nossa. O valor dessas operações ultrapassou R$1 trilhão. Assim, então, para as empresas, assim, o CAD, elas precisam saber que existe direito à concorrência. Eu acho que essa questão do advocacy do CAD vem fazendo, que a autoridade vem fazendo, está surtindo um grande efeito. Eu acho que hoje a cultura da defesa da concorrência já está bem mais difundida. Mas o fato é que as empresas precisam saber que elas se sujeitam a isso. Foram 712 operações de M&A analisadas pelo CAD e em investigações por condutas anticompetitivas, o CAD abriu 73 no ano passado. Nossa. Não foram muitas, assim. Sim. É para falar, para os consumidores isso é extremamente importante, para as empresas também. As empresas precisam saber que existe a defesa da concorrência, quais são as regras que se aplicam a ela. A partir de um determinado tamanho, quando a empresa passa a deter um certo market share, ela vai ter uma responsabilidade maior, e alguns ônus probatórios ali vão se inverter em desfavor dela para algumas condutas. Ela vai ter uma responsabilidade maior, ou seja, quanto maior você fica, mais responsabilidade você tem pelas suas condutas, porque elas podem afetar mais os mercados. Então, assim, eu acho que é isso. O direito concorrencial impacta diretamente o dia a dia das empresas. Tá? A gente, volta e meia, Gabriel, assim, tem sido cada vez mais envolvido no dia a dia das empresas em questões corriqueiras. Assim. As empresas estão celebrando contratos que elas antes julgavam que não precisava nem passar para o jurídico, hoje elas podem ver que tem uma questão concorrencial envolvida. O CAD recentemente abriu aqui investigações para investigar benchmarking entre RH de empresas. Então, assim, o RH nunca imaginou que teria que submeter a legislação concorrencial, que estaria sob investigação ali da autoridade concorrencial, e hoje está. Então, assim, a gente vê que a cada dia mais o direito concorrencial está entrando nas empresas e vai chegando nas mais diversas áreas e afetando as mais diversas práticas. Então, é super importante, assim, na vida da sociedade como um todo, tá? Sensacional, mas eu estava lembrando há muitos anos atrás que foi a primeira vez assim que eu acho que eu vi alguma coisa nesse setor, que era uma grande rede de varejo, estava entrando no Brasil e estava colocando o preço muito abaixo do que era praticado no mercado, e isso as outras redes não conseguiam acompanhar. E aí, acho que, eu não lembro na época, mas parece uma prática anticompetitiva. Não estou falando exatamente para você analisar esse caso, porque você não tem os dados, né? A gente está colocando muita informação aqui. Mas eu queria aproveitar, se você tem algum exemplo do que é uma prática anticompetitiva para o pessoal que chegou agora nesse tema e está aprendendo agora aqui com você, o que é uma prática anticompetitiva? Tem alguns exemplos que você pode dar para a gente? Tenho. Aqui, de novo, vou dar um passinho atrás. Se a gente pegar a lei de defesa da concorrência, a 12.529, o artigo 36 da lei diz que são condutas anticompetitivas quaisquer práticas que possam produzir os seguintes efeitos. Aí eles dão ali, a lei ali dá 4 efeitos, ainda que esses efeitos não sejam alcançados. Ou seja, qualquer coisa que você fizer, ainda que você não consiga implementar aquela prática, mas que ela possa ter um dos 4 efeitos que estão na lei, pode ser considerado uma conduta anticompetitiva. Esses 4 efeitos são, e veja que eles são abertos e amplos. Limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência, dominar mercado relevante de bens ou serviços, aumentar arbitrariamente os lucros e exercer de forma abusiva a posição dominante. Então, qualquer conduta que você fala assim, essa conduta pode ter o efeito de produzir um desses efeitos, ela pode ser anticompetitiva, tá? E aí um rol aberto. Então, qualquer conduta que você praticar que tiver isso pode estar sujeita à investigação. A lei até traz alguns exemplos do que podem ser condutas anticompetitivas. Ela coloca ali o exemplo de cartel, de adoção de conduta comercial uniforme, venda casada, algumas formas de exclusividade, o preço predatório, que é essa conduta que você descreveu aí, né, nesse caso que você mencionou. Mas, assim, as práticas, o rol é exemplificativo, a lei é aberta, então qualquer prática que tiver isso aí vai ser considerado, esses efeitos vão ser considerados anticompetitivos. E por que isso? A gente é muito quando a gente está na faculdade de Direito no começo, a gente é muito cravado ali com o princípio da legalidade, né, da tipicidade penal, só pode ser considerado um ilícito que está ali na lei dizendo que é um ilícito. Aqui não dá para fazer isso, porque as práticas empresariais elas são muito dinâmicas.
A criatividade do empresário é muito grande. Então, se a lei fechar e falar são anticompetitivos só essas condutas, em pouco tempo que ele vai estar obsoleto, desatualizado, você não vai punir mais ninguém. Tá? Então, a sistemática da lei que para adotar essa tipificação aberta é muito com base nisso, sabe? Na criatividade e na dinamicidade dos mercados em geral, né? Não, sensacional. Marcos, você está dando uma aula aqui, eu tô me divertindo bastante, viu, cara? Porque é legal, isso está no nosso dia a dia, né? E isso que você vê Porque às vezes você vai falar, por exemplificativo, sacanagem, né? Qualquer coisa vai se pegar, mas não, mas é para evitar que as pessoas comecem a fazer, as pessoas, né? Os empresários ou empresários começam a fazer coisa errada, né? Então, assim, vai ser medido e vai ser analisado. Então, é muito bacana isso que você traz. Eu queria saber se você podia contar um pouco mais do papel do CAD e como que ele age de maneira geral no direito concorrencial, né? Tá, como eu disse lá no começo, o CAD tem essas 3 funções expressivas, né, que é a preventiva, a repressiva e essa de advocacy. Uhum. A preventiva é justamente isso, é analisar de forma anterior às grandes operações. E o que tem que ser submetido ao CAD? Antes, existia um critério de faturamento dos grupos econômicos envolvidos ou de market share detido pelas empresas. Hoje, com a lei nova, a gente está só no critério de faturamento. Então, operações de concentração econômica, e a lei fala, usa esse termo, concentração econômica, ela não fala quais são as operações, porque operações também, a criatividade é grande, hoje você não está falando simplesmente compra e venda mais de empresa, compra e venda de ações, você tem vários contratos que são considerados associativos, que a finalidade dele é uma concentração. Então, você tem que analisar o tipo de contrato. Se ele tiver uma finalidade que vai gerar uma concentração e os grupos econômicos envolvidos tiverem 750 milhões de faturamento por um lado, 75 milhões de faturamento por outro, tem que ser submetido ao CAD. Uhum. Tá? O CAD vai olhar essa operação anterior, antes dela acontecer, e vai falar, você pode fazer ou você não pode fazer, ou pode fazer com essas restrições, com esses remédios. Tá? Os remédios podem ser comportamentais, a empresa, você fecha a operação e você vai ter que fazer isso, ou podem ser remédios estruturais, assim, você fecha essa parte da operação, mas você vende esse negócio e etc. Tá? Um exemplo disso, que posso pegar, que eu acho que é o mais famoso de todos, é o caso Nestlé Garoto. O CAD analisou a operação uns anos atrás, há décadas atrás, e disse, não pode haver essa concentração, porque senão não vai ter outra marca de chocolate no Brasil. Tá? Isso aí virou uma briga judicial de décadas. No ano passado foi resolvido, o CAD teve que analisar a operação de novo, analisou depois de 20 anos, falou, o mercado hoje já mudou, mas as condições de mercado hoje permitem a aprovação da operação e aprovou. Então, essa é a parte preventiva do CAD. A parte repressiva é a investigação, vou falar de cartel aqui, porque é a mais comum das infrações. Então, você imagina ali, Operação Lava Jato, foram várias licitações afetadas e etc. Então, você tem uma combinação para diminuir a competitividade dentro de uma licitação, isso é uma prática anticompetitiva. E o CAD analisa isso. Então, o CAD pode analisa as empresas, pode estar sujeito ali pessoa física ou jurídica, associação, etc. A lei não dá qualquer isenção para qualquer natureza de personalidade aqui, para ter que cumprir os mandamentos aqui antitruste, e analisa instaura um processo administrativo, e o resultado desse processo administrativo pode ser uma multa de até 20% do faturamento da empresa. Nossa. Então, essa é a parte repressiva. São os processos mesmo que o CAD analisa. E tem a parte de advocacy, né, que é a promoção de defesa da concorrência. O CAD faz muito isso através do Departamento de Estudo Econômico. O Departamento de Estudo Econômico do CAD são basicamente economistas ali, e eles fazem aquele tipo de análise que você mencionou lá no começo, eles fazem aquilo corriqueiramente. Assim. Então, se entrar no site do CAD, você vai ver vários cadernos que o DEE, que é o Departamento de Estudos Econômicos, publica sobre determinados setores, como está a concentração desses setores. Então, é um trabalho meio de monitoramento e de sugestão ali de melhorias que pode ser feito, de bandeirinhas amarelas, sinais amarelos ali que são acesos em certos mercados, etc. Então, é mais uma função de análise do mercado, monitoramento do mercado e de promoção de defesa da concorrência. Tá? Então, essas são as principais formas de atuação do CAD aqui no Brasil. Sensacional, Marco. Marco, queria saber, na sua opinião, como que o direito concorrencial se relaciona com a inovação e o desenvolvimento tecnológico, principalmente aqui no Brasil? Assim, os mercados digitais têm sido o grande foco aí do direito antitruste nos últimos anos. Se for em qualquer, e aí eu participo de alguns eventos
Já participei no Brasil e fora do Brasil de direito concorrencial, e assim, é unânime. Nos últimos 5 anos, você pegar mercados digitais, e o que o direito concorrencial tem a ver com o mercado digital é o tema a ser discutido. A minha dissertação de mestrado na UNB foi sobre isso, direito da concorrência e mercados digitais. Então, assim, legal. É um grande debate, Gabriel. Assim, primeiro o debate as legislações antitruste são suficientes para enfrentar os desafios que vêm do mercado digital. E aí você tem vozes eloquentes e convincentes dos dois lados, falando, não, você não precisa alterar nada, o direito concorrencial na maioria dos países é como no brasileiro, é um tanto quanto aberto, assim, e você consegue enfrentar os mercados digitais com o que a gente tem hoje. Tem outras tantas pessoas que dizem, não, a gente precisa mudar. E aí tem gente que fala, precisa mudar, não precisa mudar tudo. Tem gente que fala, precisa dar um cavalo de pau aqui e mudar a lei todinha. Tem gente que fala, não, isso aqui só com a mudança de postura das autoridades, elas já conseguem, com o ferramental que elas têm, endereçar os problemas desses mercados, etc. Depois a gente passa para o problema de a autoridade concorrencial é competente para analisar isso? A gente precisa ter uma autoridade específica para analisar mercados digitais, ou a autoridade concorrencial que tem que fazer isso? Então, são questões que vêm surgindo bem recente agora. O Ministério da Fazenda emitiu, como resultado de uma consulta pública, um relatório sobre concorrência em mercados digitais e plataformas digitais. E ali ele sugeriu que precisa haver algumas mudanças na legislação, que o CAD é a autoridade para olhar isso. E a gente sabe que o governo tem trabalhado também nessa questão de regulação das plataformas digitais também sobre a ótica antitruste. Então, assim, os desafios aqui no desenvolvimento tecnológico para a autoridade concorrencial são enormes, assim, mas é uma coisa que você não pode deixar de fazer. O Brasil é uma das maiores economias digitais do mundo. E aqui não dá muito para esperar para ver o que os outros países vão fazer para a gente fazer. Aqui eu acho que é hora do Brasil ser protagonista, assim, porque realmente é um mercado que a gente está bem à frente, e está bem avançado já, e está demandando vai demandar em breve, já tem demandado uma atuação mais forte nesse sentido. A gente já vê o CAD entrando nessa questão. Muito recentemente foram expedidas aí medidas preventivas pela Superintendência Geral do CAD em relação a mercados digitais. Medidas preventivas é como se fosse uma liminar, Gabriel. Uma empresa apresenta uma representação por uma conduta anticompetitiva, pede como se fosse uma liminar ali, que o CAD atue imediatamente para determinar a cessação da prática. E essas medidas são extremamente excepcionais no CAD, a gente pode contar nos dedos quantas já foram adotadas, e os mercados digitais recentemente têm protagonizado essas medidas preventivas. Então, assim, dá para ver que o CAD não está se furtando de enfrentar os problemas dos mercados digitais, mas a questão é, precisamos aperfeiçoar a lei e a prática da autoridade ou não? Esse é um debate gigante, a gente poderia falar 2 horas sobre isso. Adoro o tema, mas eu acho que por hora acho que basta falar disso aqui para não entediá-los. Não, sensacional. Marco, o que você traz é muito legal, porque para mim eu acho que é uma área, assim, o direito concorrencial é maravilhoso, porque está discutindo temas, né, como muitas áreas do direito, mas você está muito ligado ali realmente à economia, o que as empresas estão fazendo e desafios o tempo todo. Eu imagino que seja uma área assim, bem desafiadora, e para quem gosta do desafio, eu acho que deve ser bem bacana, que é o que eu acho que você gosta, aparentemente. É muito bom, cara. Para quem gosta de coisa nova, assim, eu acho que não tem outro ramo do direito. Assim, quando a gente está falando dessa parte preventiva, que a gente está falando das operações, a gente discute os mercados específicos de atuação de cada cliente nosso. Então, no mesmo dia de manhã, a gente está falando do mercado de laticínios, de tarde a gente está falando do mercado de sementes, do agronegócio, de noite do mercado de autopartes, de automóveis. Então, assim, estou falando de tecnologia, de mercados, às vezes, super tradicionais, às vezes mercados super disruptivos. E a gente precisa entrar no detalhe e conhecer o dia a dia dos nossos clientes, o que eles fazem, qual produto compete com qual, o que pode ser colocado dentro da mesma cesta, o que não pode. Então, assim, é bem legal. Nesse sentido, é bem legal, sim. Tem um primo que eu lembro na época que eu estava decidindo para qual área que eu ia no direito, né? Daí acabei vindo, né, para essa outra. Mas eu conversei bastante com ele sobre isso. Ele começou a me contar isso, cara, eu fiquei maravilhado, assim, porque eu via, então você tem que saber qual o setor que qual que é a briga e tudo mais. Cara, achei maravilhoso, muito bacana mesmo. E eu queria saber, Marco, na sua opinião, quais são os maiores desafios do direito concorrencial no Brasil hoje? Você já falou um pouco aí da inovação, do desenvolvimento tecnológico, mas eu acredito que tem outros também.
principalmente, bom, vou deixar você falar antes, eu já dei um spoiler aí. Eu acho assim, a economia brasileira ela é muito pujante, apesar de todos os desafios, e a gente vê que isso supera a direção do país. Então, vem governos e vão outros, e a gente vê que a economia ali está sempre pujante e está sempre acontecendo muita coisa no Brasil. Isso, então, assim, tendo isso de pano de fundo, eu acho que, primeiro, a questão das plataformas digitais no Brasil é um grande desafio para o direito da concorrência. Aqui eu não vou repetir tudo que eu já falei. Claro. Eu acho que o sistema de contratações públicas, e a gente vem quando o governo tende a concentrar mais serviços, a prover mais serviços, em que é uma parte de contratação maior por parte do governo. Quando você tem mais licitação, você está mais sujeito a combinações nessas licitações, né? Então, eu acho que assim, a forma de contratação pública aqui, como tudo acontece, a forma como os editais são publicados, às vezes até alguns editais levam a algumas questões que fazem com que aquilo não seja tão competitivo. Acho que isso é um grande desafio também. E eu acho que o maior para a implementação da política concorrencial no Brasil é a limitação de recursos do CAD. Assim. A gente vê que o CAD ela é uma autoridade 5 estrelas, ela é uma ilha de excelência dentro da administração pública, reconhecida internacionalmente, mas assim, a gente vê que tem uma limitação de recursos ali. Os servidores são poucos por tanto de trabalho que eles têm para fazer. A gente vê que tem muito servidor de outros órgãos lá. Eu acho que, salvo engano, o CAD fez um concurso público até hoje de carreira mesmo do CAD. Então, acho que essa limitação de recursos no Brasil ainda é gritante. Assim. Eu acho que a política concorrencial brasileira aqui mereceria mais recursos e mais prioridade por conta do governo. Mas isso não faz com que o CAD se diminua. Tá? De novo, o CAD é uma agência enorme, é super reconhecida. Ele dá conta da defesa da concorrência no Brasil. Mas, assim, mereceria mais, talvez um pouco mais de investimento. Acho que esses são os maiores desafios, sim. Muito bacana, Marco. Marco, eu gostaria de agradecer aqui a sua presença no BD Law e por ter compartilhado a sua experiência com a gente. Eu queria saber se você tem algum contato para deixar, para quem quiser conhecer mais sobre você, entrar em contato. Claro, só buscar meu nome no LinkedIn ou entrar no site do nosso escritório, que é o demarest.com.br, lá vão ter todos os meus dados. Perfeito. É isso aí, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Não deixe de nos seguir nas redes sociais. Estamos lá no Instagram, no @BDinLaw, e no meu LinkedIn, Gabriel Bidini, onde vocês vão encontrar conteúdo sobre desenvolvimento de negócios e mercado jurídico. Este é o BD Law, podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Nos vemos no próximo episódio e até lá. BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende.